muitas as opções de países para você fazer trabalhos voluntários através da Worldpackers. Mas como são as experiências em países que não têm o inglês como língua oficial? Fala galera, meu nome é Carla Bruna, eu sou uma mulher apaixonada por viagens e essa minha paixão me levou a conhecer 26 países. Nessas minhas andanças eu fiz 5 trabalhos voluntários em 4 países diferentes através do Worldpackers. E 3 desses países são países que não têm o inglês como língua oficial. E esses países são Croácia, Bósnia e Herzegovina e a Espanha. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi nessas minhas experiências, começando aí com as minhas primeiras impressões, e eu já quero começar direto com a Croácia, que foi o país que eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário em um país que não tinha o inglês como língua materna. Então antes de começar, já solta o dedo no gostei para fortalecer o vídeo e ele chegar a mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Apesar de eu já ter conhecido alguns países antes de pisar na Croácia, eu nunca tinha passado tanto tempo em um país que não tinha o inglês como língua oficial. Então, estar na Croácia durante 2 meses me fez viver a cultura de lá a fundo. E isso significa que por várias vezes eu me deparei com situações que só tinham pessoas nativas à minha volta. E nada melhor que isso do que fazer uma caminhada ali na redondeza, principalmente fora da zona turística. Das diversas vezes que eu fiz isso em Zagreb, na Croácia, eu só ouvia o croata nas ruas. E eu tinha aquela sensação de estar andando e não estar entendendo absolutamente nada do que o povo está falando na minha volta. Então, nesses passeios, quando você sai da zona turística, as placas elas já não têm mais a tradução em inglês. Então, tudo que está acontecendo à sua volta está acontecendo na língua do país. No caso, como eu estava lá, estava acontecendo tudo em croata. Outro ponto que eu também quero citar para vocês são as idas ao mercado. É porque, assim, nesses países é claro que você vai encontrar produtos globais, como Coca-Cola, mas também tinha muitos produtos locais e sem tradução em inglês. Isso até pode parecer um pouco desesperador, mas para mim, que naquele ponto estava aprendendo ainda, aprimorando o meu inglês, isso era só mais um motivo para eu sair da minha zona de conforto e tentar conversar com as pessoas. E nessas minhas tentativas, de me comunicar, tentar conversar com as pessoas, é claro que eu encontrava pessoas que falavam inglês, mas muitas vezes eu não encontrava pessoas que falavam inglês. E nesse último caso, a mímica funcionava demais. É o que eu sempre falo, gente, é do ser humano se comunicar, a gente sempre dá um jeito, faz uma mímica, fala umas palavras soltas, enfim, a gente sempre vai dar um jeitinho. A minha segunda experiência voluntariando em um país que não tinha inglês como língua oficial foi em Barcelona, na Espanha. E nessa cidade, as 2 línguas oficiais são o espanhol e o catalão. E apesar das similaridades entre o espanhol e o português, eu fiquei muito surpresa quando cheguei lá, porque na vida real, os nativos falando é tão incompreensível quanto um croata falando. Gente, na vida real tudo acontece assim, muito rápido e o pessoal, claro, usa expressões, até mesmo como aqui no Brasil, nós temos tantas expressões e sotaques diferentes. Por lá não era diferente, então muitas vezes eu andei nas ruas observando as pessoas e eu não entendia nada. Mas eu preciso confessar que as idas ao mercado eram muito mais fáceis. Por conta dessa similaridade entre português e espanhol, era muito mais fácil ler as informações, entender, as coisas que estavam especificadas nos produtos. Então, nessa parte foi bem tranquilo. E agora eu quero citar aqui a minha terceira experiência voluntariando em um país que não tem o inglês como língua oficial. E essa minha experiência foi na Bósnia e Herzegovina. Estar na Bósnia me trouxe muitas lembranças da Croácia, principalmente por eu já estar familiarizada com algumas palavras do mesmo idioma. E vou falar para vocês que por lá eu até me arrisquei a falar algumas palavras e expressões que eu acabei aprendendo durante os meus voluntariados. E que, sinceramente, eu ainda não esqueci, eu acho que eu nunca vou esquecer. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho que eu aprendi. Bok, que significa olá. Dobro dan, que significa bom dia. Vala, que significa obrigada. Que chapada, que significa está chovendo.
Bom, basicamente choveu muito o tempo que eu estive por lá. Olha, a sensação de estar por lá andando nas ruas sem entender nada não mudou, tá? Continuei andando por lá, mesmo já estando um pouco mais familiarizada com o idioma, ainda assim não entendia, né, o que o povo estava falando à minha volta, então essa sensação ainda permaneceu. Mas nessa minha experiência na Bósnia, eu aprendi a curtir algumas coisas que lá na Croácia eu ainda talvez não estivesse aberta assim para curtir. Então, entrando na cultura ali na Bósnia, eu passei a curtir músicas locais e me apaixonei pelo Balkatom, que é tipo um reggaeton dos Balcãs. Gente, eu escuto isso até hoje. Agora que eu já falei separadamente, assim, um pouquinho das primeiras impressões e coisas que aconteceram nesses 3 países, eu quero falar para vocês um pouquinho da vida ali na prática, a vida no voluntariado. Por opção minha, eu escolhi fazer todos os meus voluntariados em hostels. E a vida dentro dos hostels, ela acontece toda em inglês. Primeiro que basicamente você tem contato com pessoas de diversos locais do mundo. Então mesmo você estando na Croácia, na Bósnia ou na Espanha, você acaba falando muito em inglês porque tem um giro muito grande de pessoas de diversos países. Sem contar que a comunicação ali com os internos, com as pessoas que trabalham no hostel, sempre foi em inglês. Até mesmo lá em Barcelona, do qual tinham internos que falavam espanhol, a gente sempre se comunicava em inglês, porque para mim naquele momento eu ainda não tinha segurança para estar falando em espanhol. Então acabava que eu entendia melhor as coisas em inglês. Então para eu aprender as tarefas, tudo certinho, eram explicadas em inglês. Nas minhas experiências voluntariando na Croácia e na Espanha, como eu não me sentia muito segura com o meu inglês, eu não tinha um alto domínio dessa língua, eu acabei me candidatando para vagas de voluntariado como parte assim de housekeeping. Então eu ajudava na organização e na limpeza dos hostels. Essas são vagas bem interessantes para quem está começando aí, aprendendo o inglês, porque são vagas que não exigem alto nível de inglês. Agora, na minha experiência na Bósnia, eu já me candidatei para uma vaga de recepção, porque nesse momento aí da minha trip, eu já estava com o inglês bem mais afiado, eu já estava muito mais segura do inglês que eu tinha para estar me inscrevendo para esse tipo de vaga. Então, com o meu exemplo, eu posso garantir para você que é possível sim você voluntariar em um país que não tem o inglês como língua oficial, mesmo você não sendo fluente em inglês e você não falando a língua local daquele país. Uma dica para quando você for procurar um voluntariado é usar os filtros no site da Worldpackers, onde você pode selecionar como objetivo da sua viagem praticar inglês e até mesmo lugares onde oferecem outras recompensas, como aulas de idioma. E claro, além de ficar atento à vaga que deseja aplicar e aos requisitos da mesma. Porém, é sempre bom sair daqui com pelo menos uma base de inglês. E aqui no canal da Worldpackers tem um vídeo com 6 dicas para aprender inglês para viajar, que pode te ajudar e muito a começar a aprender inglês antes e durante uma viagem. Agora que eu já passei o meu recado, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual país você tem interesse em voluntariar, se você faria aí um voluntariado em um país que não tem o inglês como língua oficial. Então, já que a gente já tá nessa pegada, aproveita o embalo e entra lá no site da Worldpackers, dá uma olhadinha nas opções, porque tem opções de voluntariados em diversos países desse mundão. E para se preparar ainda mais para o seu voluntariado, na WP Academy, que é a maior escola de viajantes com diversos cursos, inclusive de inglês, na trilha de planejamento e economia na viagem, tem o curso básico de inglês para viajantes. Agora é só você se preparar para viver uma das melhores experiências da sua vida. E quem sabe nessas trocas de experiência a gente não acaba se esbarrando por esse mundão. Então é isso, super beijo! E até o próximo vídeo.